Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui então no nosso curso de soldagem TIG, módulo prático. Hoje eu vou falar sobre fontes de energia, tá? Uma pergunta que sempre me fazem é: Messias, eu tenho uma máquina de eletrodo revestido, dá para soldar TIG com ela? Sim, dá para soldar. Primeiro, vocês precisam entender a seguinte situação. Como que é fabricado uma fonte de energia, uma máquina de solda? Elas são fabricadas ou com corrente constante ou com voltagem constante. Mas o que significa isso? Significa o seguinte, olha só aqui então. As fontes de energia, as máquinas de solda para o processo TIG e eletrodo revestido, eu estou colocando sempre em inglês aqui, pessoal, porque é como vem as máquinas de solda. Elas sempre vêm assim, então você já vai se acostumando com essas letras, aí fica mais fácil depois, você chega lá e já seleciona rápido o processo. Então o processo GTAW, que é o TIG, SMAW, MMA, tanto faz, é eletrodo revestido. Elas são feitas, a máquina é a mesma. É uma fonte de energia, uma máquina de solda com corrente constante. E no processo GMAW, que é o processo MIG-MAG, tá? E no processo FCAW, que é o arame tubular, GMAW, Gas Metal Arc Welding, Chilled Metal Arc Welding, Manual Metal Arc Welding, Flux Cored Arc Welding, arame tubular, Submerged Arc Welding, arco submerso. Então vamos lá. Processo TIG, processo eletrodo revestido, a máquina é a mesma, com corrente constante. Processo MIG-MAG, arame tubular, a máquina é a mesma, tá? Usa voltagem constante. E o arco submerso você tem dois tipos de máquina. Pode ser com voltagem constante ou pode ser com corrente constante. Isso é indiferente. Mas o que significa isso? CC, ela vem do inglês, que é Constant Current, Constant Voltage. Voltagem constante, corrente constante, tá? No processo TIG, processo eletrodo revestido, quando eu estou soldando, eu preciso ter a máquina, quando ela é em corrente constante, corrente é amperagem de soldagem, tá? Então quando eu estou soldando, ou com eletrodo revestido, ou no processo TIG, eu preciso que a corrente, a amperagem de soldagem ali, ela não possa variar muito. Então você vê uma pessoa soldando no processo TIG ou eletrodo, ele está ali soldando, mantendo a altura ali, uma variaçãozinha que dá a oscilação lá no amperímetro, onde está marcando, é muito pouquinho, tá? Então tá lá, vamos por 90 amperes, aí ele dá uma mexidinha lá, cai para 89, cai para 92, 93, mas é pouca oscilação, tá? Isso é necessário para o processo eletrodo revestido e TIG, que a fonte mantenha a corrente, mantenha a amperagem de soldagem o mais constante possível. Mas no processo MIG-MAG e no processo arame tubular, eu tenho um problema. Eu preciso que a voltagem seja constante e não a corrente. Por que isso? Porque a voltagem, que é a tensão, ela é que estabiliza o arco elétrico. Eu não tenho lá na máquina MIG-MAG um local para regular a amperagem, não existe. O que existe na máquina MIG-MAG é a alimentação de arame. Eu aumento o arame, automaticamente a corrente vai aumentar a amperagem.
mas eu não tenho controle sobre a amperagem. Aí a voltagem, ela então estabiliza o arco elétrico. Então, no processo comigo, eu estou aqui soldando, tá? Aí eu mexo a mão aqui, venho com ela para trás, vou para frente, para que não desse problema, a voltagem se mantém o mais fixa possível, tá? Então, por isso que no processo comigo você tem lá a voltagem. E no processo TIG, nas máquinas TIG, raramente marca a voltagem. Porque ela é quase que, não é necessário. O que é necessário é eu saber a corrente, a amperagem. O que não tem no processo MIG. Se você olhar a hora que o arco está aberto, que o soldador está soldando, no amperímetro, você vai ver que a amperagem no processo MIG oscila demais. Tá? Se você for tentar ali marcar que a amperagem está, você tem que ficar ali. Aí você marca menor, marca maior, que você enxergou, e aí faz uma média. Tá certo? Porque não dá para marcar. E é necessário, né? Porque em MIG é complicado. Você vai para lá, para cá, você fica com o bocal mais longe, fica com o bocal mais perto. Então é por isso que as máquinas são diferentes, tá? E no arco submerso, que é outro processo de solda, nós não vamos entrar aqui, você usa voltagem, os dois, né? Tanto voltagem constante como corrente constante, que já é outra situação. Então, ficou entendido isso aí, pessoal? Por que a máquina de eletrodo também solda a TIG? Porque é a mesma. Agora, há só uma observação em relação aos transformadores de soldagem. Eu tenho um transformadorzinho aqui que eu soldo há bastante tempo, e aí ele dá para soldar TIG. Aí já é um pouco diferente, porque esses transformadores, eles têm só corrente alternada. Ele não tem corrente contínua, que já é corrente contínua, é questão de polaridade, sabe? Então nesses transformadorzinhos aí, tanto faz você colocar a tocha no negativo ou no positivo, ou inverter ali, não vai mudar nada. Só tem um problema. Essas máquinas, elas soldam com eletrodos revestidos, que podem ser soldados com corrente alternada. Há alguns eletrodos que foram feitos só para soldar corrente contínua e outros para corrente alternada, que é o caso do 6013, 6011, e que pode ser soldado com corrente alternada. O 7018 dá para soldar, mas ele é mais indicado corrente contínua, embora é possível, mas não tem a mesma qualidade de arco aberto como tem corrente contínua. O 7018. 6013 até que tem. O problema é que se você for tentar soldar processo TIG em corrente alternada, em máquinas de corrente alternada, vai acontecer que a máquina ela tem a metade positiva, negativa, e tem o ponto zero, né? Tem o ponto zero, é algo mais ou menos assim. E aí você tem aqui, ó, né? Então aqui eu tenho positivo, negativo, então, e aqui o zero. Então o que acontece se você for tentar soldar TIG com esse tipo de máquina? Você pode até tentar colocar a tocha, mas a hora que ela for negativa, ela vai bem. Quando ela passar para o positivo, esse ponto zero aqui, ela não tem corrente. Ela zera a corrente, fica sem corrente aqui. E daí o que acontece? Fica muito ruim para soldar ali e manusear. Você não tem controle no arco elétrico. Aí nesse caso das máquinas que são corrente alternada, você tem que comprar um cabeçote de alta frequência que vai ligar na máquina, junto com a máquina ali, a tocha, né? Vai estar ligada, a tocha vai estar ligada no cabeçote, e o cabeçote então vai corrigir esse problema aqui do ponto zero, e aí você consegue soldar. Só um detalhe,
você só vai soldar a corrente alternada. Porque como a máquina não tem corrente contínua, não há possibilidade de você soldar aço carbono, aço inox, qualquer coisa que seja soldado, qualquer metal que seja soldado na corrente contínua, você não vai soldar. Você vai soldar só metais que podem ser soldados em corrente alternada, como alumínio, magnésio. Outro não. Então, às vezes também outra pergunta que me fazem: Sr. Messias, compensa eu comprar um cabeçote de alta frequência, um aparelho de alta frequência e colocar na minha máquina para soldar com ela? Então, aí eu acho que não, tá? Eu acho que você pegar uma máquina aí só de corrente alternada, a não ser que seja uma máquina de grande capacidade, que dê uma corrente alta, tá? 300, 400 amperes aí compensa. Talvez se você trabalha com alumínio e tem serviço só para alumínio. Se você não trabalha com alumínio, não é o seu negócio, não compensa. Você vai gastar dinheiro à toa. Compensa você comprar uma máquina já pronta que tem os dois, corrente contínua, corrente alternada. Ok? Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Então agora no vídeo, na aula número 5, eu vou estar falando então das máquinas de solda, das fontes. Desde as mais simples até as inversoras e as máquinas aí mais modernas. E aqui um exemplo de duas máquinas elétricas convencionais. E aí a gente vai estar falando mais das máquinas de solda. Ok? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueçam, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado.